Vamos lá, né, gente? O que a gente continua? Vamos continuar nos militares aí? Pode ser? Pode ser, Ana? Pode. Pois é, vamos continuar então nesse tema. Eu estou subindo daqui a pouquinho uma matéria aqui na revista fórum.com.br. Estou finalizando, daqui a pouquinho, eu saindo daqui, eu já vou subir para explicar o que está acontecendo na cúpula militar, viu? Se a situação, como disse o nosso querido Paulo Clias aí, para o Lula não está muito boa em relação aos chacais do mercado financeiro, viu, Azenha? Nas Forças Armadas, Ana, a coisa também não está boa. O que está acontecendo? Né? A gente tem apurado, todos esses dias aí, a gente tem apurado o que está acontecendo com o Múcio. Né? O Múcio, José Múcio Monteiro, que é um político, ele tem 76 anos, o Múcio, ele começou atual ministro da Defesa, né, para as pessoas aqui, para deixar bem claro para as pessoas aqui, ele começou na política em 1966 no Arena, né? É o partido que foi criado para dar sustentação para a ditadura. Ele transitou muito bem durante esse período autocrático aqui no Brasil, né? E o que acontece? Quando o Lula foi alçado ao governo, isso em 2002, né? Depois do caso Mensalão, o Múcio se aproximou muito do Lula e ele chegou a ser ministro de Relações Institucionais do Lula. E o Lula hoje considera, além de um amigo, né, ele considera o Múcio uma pessoa, uma peça-chave para o governo, para a posse dele, para ele estar conseguindo tomar posse, principalmente. Porque o Múcio, ele foi convidado para entrar no governo, no Ministério da Defesa, durante justamente o que a gente tem dito aqui, toda a articulação golpista que estava sendo feita por Braga Neto, por Bolsonaro, por Augusto Heleno e tudo que a gente sabe hoje. Só que naquela época, né, se pisava em ovos, né? Você andava no escuro, não sabia o que estava acontecendo. Inclusive, teve uma questão que acho que foi fundamental para que o Múcio conduziu, e por isso o Lula tem tanta confiança nele, que foi justamente aquela ameaça feita pela cúpula militar de então, que era aliada ao Bolsonaro, de se sair, deixar o cargo antes da transição do governo. Então, ele conduziu todo esse processo, né? Ele é considerado ali pelo Lula o apaziguador das relações com a cúpula militar, né? É o principal articulador dos militares com o governo, só que ele quer voltar para a aposentadoria. Essa é a questão. O Múcio, ele acredita que ele está desgastado. É uma figura, assim, que é um dos principais alvos de crítica no governo. É interessante que assim, o Múcio é uma figura-chave. A gente criticou muito a entrada, eu, pelo menos, né? Critiquei muito a entrada do Múcio, mas ele tem essa confiança do Lula, justamente num cenário muito frágil. Hoje o Lula vai se reunir com os ministros na Grande do Torto, né? Vai ser um almoço de fim de ano, o último, provavelmente com essa atual formação ministerial. Existe uma dança das cadeiras que está sendo colocada ali, e um dos que pediu para sair foi justamente o Múcio. Só que, gente, olha para vocês verem como é que a gente vive um ambiente golpista ainda dentro das Forças Armadas, né? Já está rolando ameaça. Hoje, a cúpula das Forças Armadas mandou recado, um tom de ameaça pro Lula através da coluna da Bela Megali no jornal o Globo. Se o Múcio sair... Tem aí... O que foi, Azenha? Vou pegar. É a Bela Megali? Desculpe, eu vou pegar lá para a gente trazer. Então, o recado é o seguinte: se o Múcio sair, a relação com o governo volta a estacar zero. Tá? Então, segundo a interlocutores, eu acredito que a Bela Megali deve ter falado, inclusive, com o Múcio, pela esmiuçada que ela deu no assunto, mas ele estaria insatisfeito também por causa do que ele considera um retrocesso que houve na relação do governo Lula com os militares. Quais seriam esses retrocessos? Olha, gente, daí a gente cai lá de novo na questão que o Lula está sendo achacado de um lado pelos chacais do mercado financeiro, e agora, nesse achaque também, tem a cúpula militar. O principal ponto nevrálgico aí dessa relação foi justamente a questão do fim dos privilégios
na aposentadoria dos militares. Gente, o pacote fiscal simplesmente colocou uma idade mínima para aposentadoria dos militares, só isso. Só que isso foi transformado numa grande questão. Inclusive, a gente lembra daquele vídeo da Marinha, né, Ana, que soltou recentemente, que tiraram do ar, né, falando dos privilégios. Foi um recado claro para o Haddad, né? Então, há essa insatisfação, tá aí, ó, para a cúpula militar, relação com o governo voltará a estacar zero se saída de Mussi se concretizar. Gente, isso é um recado. A gente conhece jornalismo, a gente sabe, né, Zenha? Foi lá na Globo, na Bela Megali, e falou assim, ó, vamos mandar essa ameaça aí para o Lula. Então, essa é a grande questão. Além dessa questão da aposentadoria, né, desse corte de privilégio, né, gente, privilégio, nas Forças Armadas, eles estariam satisfeitos também com a questão aí dos militares golpistas, né? A prisão do Braga Neto na semana passada sinalizou para a cúpula militar que vai continuar, né? As investigações da Polícia Federal vão continuar avançando sobre os militares, e isso, segundo os militares aí que comem caviar, que comem camarão, lagosta, né? Picanha, isso está manchando a imagem das Forças Armadas. Então, esse recado foi dado hoje, antes da reunião ministerial do Lula, né, a última do ano, e o Múcio teve uma conversa com o Lula, acho que isso é importante a gente colocar aqui também. O Múcio teve uma reunião com o Lula, um encontro ali, camaradagem, né, externou para ele esse desejo de se aposentar, de voltar à aposentadoria, e o Lula, em princípio, não aceitou, falou assim, pediu para o Múcio sair de férias, né? Ele vai sair agora. Hoje ele está indo para o Recife, vai passar 2 semanas, e depois que ele voltar, ele vai conversar novamente com o Lula. O temor dos militares é justamente quem vai ser colocado no lugar do Múcio, né? O mais cotado aí, que já é uma sinalização, esse nome vazou como uma sinalização da importância que o Planalto dá na relação com o comando militar, seria o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Então, o Alckmin deixaria a relação com a Fiesp para fazer a relação com os militares como um sinal de que é importante essa relação do governo com a cúpula militar. Agora, é o que a gente está falando, né, gente? Eu estava vendo aqui no começo, vocês estavam colocando essa questão do debate, colocaram Gleisi, o Zé Guimarães, né, a Sâmia. Não é fácil ser o Lula. Imagina você conciliar tudo isso dentro de uma estrutura onde você vive sendo ameaçado, vive com a faca no pescoço, seja pela Faria Lima, seja pela cúpula militar. Viu?